Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Eu sou a Camila, você já sabe disso, e este é o podcast Sessão Feminina, e você também já sabe disso. Mas o que você não sabe é que o episódio de hoje é sobre o Corinthians e suas camisas 1 e 3 do ano de 2018. Beba água, lave suas mãos e vem comigo nesse episódio. O ano de 2018 foi memorável para o Corinthians. Enquanto o time do Fábio Carelli conquistava o Paulistão de número 29, na casa do rival, o Paulistinha, saudades Paulistinha, o time feminino, comandado pelo Arthur Elias, fazia história ao vencer seu primeiro Brasileirão feminino. Vale lembrar que nesse ano de 2018, o Corinthians disputou Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Fez uma temporada impecável, decidiu as duas finais e ainda teve a vantagem do jogo da volta ser em casa, nas duas finais. Eu, particularmente, não lembro se isso aconteceu outras vezes. Deve ter acontecido talvez com o Santos ou com a Ferroviária, que já tem mais história no futebol feminino brasileiro. Em 2018 também começaram as primeiras vitórias, rumo às 34 vitórias seguidas que o Corinthians teria, que foram reconhecidas pela FIFA, mas infelizmente não foram pelo Guinness. E o Guinness preferiu reconhecer as 41 vitórias do Lyon entre 2012 e 2013. Isso aí tá registrado no site deles, foi registrado, aliás, em 2 de março deste ano. Eles esperaram a pandemia para poder registrar isso, pra fiel não perceber, mas eu percebi e, infelizmente, o recorde pertence ao Lyon. Mas vale ressaltar que o Guinness preferiu a sequência do Lyon, porque obviamente 41 é maior que 34, mas uma das vitórias do Lyon, a de número 22 ou 23, eu não vou lembrar direito, foi conquistada na prorrogação. Se eu não me engano, era um Mundial de Clubes, um projeto de Mundial de Clubes, algo assim. E foi 0-0 no tempo normal, o Lyon venceu na prorrogação. Eu vi na internet que vitória na prorrogação não contava. Passou a contar pelo Guinness. Por isso que a vitória do Lyon, a sequência do Lyon foi escolhida e não a do Corinthians. Então, se fosse contar da primeira vitória do Lyon até esse jogo na prorrogação, seriam 21 ou 22 vitórias. E aí, venceu na prorrogação, mas foi 0-0 no tempo normal. Então, não deveria contar, mas o Guinness agora conta. A camisa home, ela é branca, como deve ser. A camisa do Corinthians é uma camisa branca lisa sempre. E na época do lançamento, a torcida podia colocar uma estampa alusiva à democracia corintiana nas costas, que obviamente eu coloquei na minha. Aliás, a democracia corintiana foi o mote da campanha das camisas 1 e 2 do Corinthians daquele ano. Mas a camisa 1, a minha é modelo torcedor, né? Não é dry fit, é um material mais grosso que dura melhor quando você lava, né? Você pode lavar. Você não vai lavar na máquina, pelo amor de Deus, não põe na máquina, a não ser que seja dentro de um desses saquinhos que você coloca roupas frágeis. Aí dá pra colocar na máquina e lavar normalmente. Mas não joga ela solta dentro da máquina que ela vai sair toda esgarçada. Se tiver patrocínio, o patrocínio vai sair, as estampas vão sair. Se você colocou o seu nome, vai sair também. Então, ou você lava na mão, ou você lava na máquina dentro do saquinho que eu falei. É a minha, como eu falei, é modelo torcedor, tem o meu nome. Eu cometi não sei se é profano, se é sagrado, coloquei meu nome nas costas, com o número 8. Número 8 não é meu favorito de número de camisa, eu prefiro 7. Mas 8, pra mim, é sinônimo de democracia corintiana. Eu penso na democracia, eu já penso na camisa do Sócrates. Por dentro, na gola, tem a mensagem Eu sou Corinthians. Simples e sucinta. A outra camisa que eu tenho é a 3, que é uma obra de arte que a Nike chegou ao dia de glória com aquela camisa, que é a camisa em homenagem ao Senna. Eu entendo que o Senna tenha grande apelo. Esses dias mesmo que passou a corrida do Senna na Globo, a primeira corrida que a Globo transmitiu dele, eu fiquei arrepiado, por mais que eu nunca tenha visto o Senna correr. Ele morreu quando tinha menos de 30 dias de nascido, então se eu quisesse vê-lo na íntegra, só mesmo na internet. Mas eu não acho que ele seja tão corintiano assim, por mais que ele tenha foto com a camisa do Corinthians, eu não acho que ele era corintiano. Mas não vem ao caso isso agora, a camisa é linda, ela é cinza grafite com 42 listras na horizontal, representando as 42 vitórias dele. A assinatura, a camisa do Senna tem a assinatura dele, que vem onde deveria ficar o patrocínio Master, que não tinha naquela época, quando eles não tinham patrocínio Master nem no masculino nem no feminino. Então a assinatura ali veio a calhar, ficou muito bonita. Também a minha modelo torcedor, sem nome e sem número, porque camisa 3 pra mim não tem... Camisa 3 não tem que existir, primeiramente. Mas já que existe, eu deixo ela lisa. A não ser que eu já tenha comprado com o nome de jogador, de jogadora, que é uma coisa que eu raramente faço. Mas a minha dessa camisa é lisa, sem nome e sem número. As duas são GG, porque na época eu tava acima do peso, então a camisa G não ia servir em mim, então eu comprei GG. Só que a camisa 3, ela é ligeiramente menor que a 1. A camisa 1 é uma camisa GG, normal, ela fica muito bem em mim. Fica até mais larguinha, né, porque eu emagreci depois, então acabou sendo efeito sanfona. Ela ficou bem, agora eu tô gorda de novo, então ela ficou certinha no corpo. A camisa 3 dá a impressão que é uma camisa G com estampa GG, porque além da gola ser menor, o corte é mais cinturado e não parece, se você colocar uma em cima da outra, a camisa 3 é menor que a camisa 1, o que é estranho porque as duas supostamente foram compradas como GG. Esse uniforme também marca a primeira temporada do Corinthians feminino separado do Audax.
Lembrando que quando começou a parceria, o Corinthians entrou com o nome, entrou com a parte financeira, e o Audax entrou com o resto, que é a parte técnica, que seriam as jogadoras, comissão e tudo, e o espaço para poder jogar, porque elas mandavam até 2017, elas mandavam jogos na Arena Barueri, que eu vou confessar pra vocês que eu nunca fui, porque eu moro longe, e não tinha condições nenhuma de eu sair do serviço e ir pra lá, porque... se eu chegasse, eu ia sair muito tarde. Eu teria de sair antes do fim do jogo pra poder chegar em casa no horário normal, no horário onde tem metrô e ônibus ainda. E uma coisa também que me chamou a atenção na época foi a entrega, a demora da Nike em entregar as camisas. Elas foram lançadas em maio. Os homens receberam em maio. Elas só receberam no mês seguinte. Elas passaram, acho que 6 rodadas, se eu não me engano, 6 ou 7 rodadas. 6 ou 7 jogos, né? Porque Paulista e Brasileiro Feminino, eles são disputados simultaneamente. Então foram 6 ou 7 jogos que elas jogaram com o uniforme anterior. O uniforme da temporada antiga. Porque a Nike não entregou na hora. Já a camisa 3, ela foi lançada em setembro, como sempre é, e elas receberam na hora. Elas receberam para disputar as semifinais do Brasileiro. Tanto que a semifinal, no jogo de volta contra o Flamengo, que foi aquela virada que tava 2-0 pro Flamengo. Na ida foi 2-0 pro Flamengo e na volta foi 4-2, o Corinthians reverteu. Elas estavam usando a camisa do Senna. Eu não entendo porque camisa 3 tem que ser usada em casa. Camisa 3 é só na Libertadores e jogos fora de casa. Em casa sempre camisa 1. Mas enfim, eu não mando no marketing da Nike nem no marketing do Corinthians. Então foi isso que aconteceu. Agora falando sobre os campeonatos que o Corinthians disputou, o Paulistão, na fase inicial, o Corinthians fechou com 57 pontos em 18 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A final foi contra o Santos. Os jogos do Campeonato Paulista, vale ressaltar que todos foram transmitidos no YouTube da Federação Paulista. Então, mesmo quem não podia ir, ou os jogos eram quarta, 3 da tarde, eu estava trabalhando, então eu colocava no fone e ficava escutando. Só abria mesmo pra assistir quando saía gol. A final foi contra o Santos, com o jogo da ida, obviamente, da Vila Belmiro, que tava lotada. Foi muito bonita a festa lá em Santos, mas infelizmente o Corinthians perdeu. Perdeu de 1-0, com a lei do ex valendo gol marcado pela Chu. A Chu jogou no Corinthians Audax em 2016. Quase ninguém vai lembrar, mas ela foi bem até. Eu lembro, tem algumas lembranças dela, não foi ruim não. E, pra variar, a torcida única prevaleceu também no futebol feminino. Essa doença chamada torcida única, infelizmente existe no futebol feminino. Então, os jogos ida e volta foram com torcida única. Por mais que na volta tenha tido o torcedor do Santos sim, entrando junto com a diretoria, porque eu estava na fazendinha e eu lembro, quando saiu o segundo gol do Santos, a galera começou a comemorar e eram torcedores ali junto com os dirigentes. Mas enfim, agora no jogo da volta, o primeiro gol foi aberto com menos de 1 minuto, com o Marcelo, que eu tava lá e eu nunca fiquei tão feliz com um gol como o dele. Mas enfim, o segundo gol saiu com 40 do segundo tempo, né? Foi 2-2, e o Santos ganhou na casa do Corinthians. Vale ressaltar que todo ano, 2016 não, porque em 2016 só concorremos a gente já chegou numa final que foi Copa do Brasil, com o Corinthians Audax, mas nas finais que teve em 2017, 18 e 19, quando foi mais de uma final, o Corinthians sempre pipocou em uma. Ele sempre perde uma pra vencer a outra. Tudo bem que no final sempre vence alguma coisa, mas pode parar de perder, viu, Corinthians? Pelo amor de Deus, para de perder alguma coisa. Chega na final e ganha. Esse jogo eu fiquei com ódio porque tava calor. Era domingo de manhã, coisa que eu não acordo domingo não, sábado de manhã. Eu não acordo cedo sábado de manhã, gente. Mas eu acordei cedo, fui no Parque São Jorge, passei um calor desgraçado, passei fome, porque você tá lá, você fica com fome. Quando chegar aos 30 minutos, com falha, se eu não me engano foi a falha da Pardal, o Corinthians tomou o empate e perdeu o título em casa pro Santos. Eu fiquei muito revoltada. Mas enfim, aconteceu. O Corinthians viria a ganhar só em 2019, mas é assunto para outro episódio. Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ficou com 49 pontos, com 15 vitórias, 4 empates e 1 derrota. As duas finais foram contra o extinto Rio Preto. Extinto porque no final daquele ano, na virada de 2018 para 2019, eles iriam fechar a equipe feminina porque eles queriam investir no futebol masculino e de base. O que é uma desculpa esfarrapada, vamos falar a verdade. Porque o Rio Preto, ele é muito tradicional no interior, mas ele não tem tanta força em relação ao time feminino, que era campeão brasileiro, já foi campeão paulista. Então não faz sentido algum eles fecharem a equipe feminina, mas enfim. Infelizmente aconteceu. As duas finais foram contra o Rio Preto. Na ida foi 1-0 o gol da Adriana lá em Rio Preto. A Sonora é a primeira desse episódio. Foi um gol dela. E na volta, com essa vantagem, a fazendinha é lotada. Transmissão ao vivo. Eu também tava lá nesse jogo, que foi maravilhoso esse jogo. Mas a atmosfera... Nada além de dizer que o Corinthians ia perder. Aquele título já era do Corinthians. E dentro de campo, apenas os fatos. 4-0. Também gol da Adriana. A Adriana marcou... na goleada, a Adriana marcou o primeiro lá em São José do Rio Preto. E o último, na fazendinha. E foi assim, do caralho esse jogo. Eu tirei foto com a Adriana, consegui tirar foto com a Adriana, tirei foto com a Milene. Só não subi no Alambrado, mas a festa, encontrei algumas conhecidas minhas lá. A gente comemorou muito, a gente curtiu.
E aí eu lembro que foi uma alegria. Oh, meu Deus, eu era feliz aquele dia, eu não sabia. Porque aquele final de semana que era uma quinta-feira. Uma quinta-feira não, uma sexta-feira. E no domingo daquela sexta-feira ia ter o segundo turno das eleições. Aí eu fiquei muito feliz com o Corinthians e eu fiquei muito triste com o resultado da eleição. Mas enfim, a eleição não veio ao caso. E eu sinto falta da Fazendinha lotada. A Fazendinha eu comecei a frequentar por causa do futebol feminino. A minha ligação com o Parque São Jorge é o futebol feminino, porque quando o masculino mandava lá, eu não era nascida. Então não. Que lembrança que eu vou ter? As lembranças que eu tenho são de jogos do futebol feminino, não só os finais, obviamente. Eu fui em muitos jogos que eram segunda-noite, terça-noite, eu conseguia, porque meu trabalho é mão. Da minha casa pro Parque São Jorge é contramão, mas do meu serviço pro Parque São Jorge é mão. Eu consigo ir de boa. E, cara, era muito gostoso ali, eu assistia os jogos, não tinha bagunça, não tinha polícia enchendo o saco. Eu não vejo a hora de acabar essa droga dessa pandemia maldita pra poder voltar. Porque esse ano eu não fui em nenhum jogo, eu não consegui ir em nenhum jogo feminino. O único que eu ia, que era o Corinthians e Ferroviária, foi na segunda-feira que foi cancelado o futebol feminino. E outra coisa bacana também que o Corinthians não, que a Nike fez, foi a campanha hashtag Todas por Um. Quando o Corinthians conquistou o título brasileiro, na mesma hora a Nike já lançou essa hashtag Todas por Um, que indica que é em homenagem ao Campeonato Brasileiro. Basicamente, você podia estampar essa hashtag no Master também, porque lembrando, não tinha patrocínio Master, nem masculino nem feminino. Você ia no site da Nike e podia comprar camisa branca e mandar colocar essa estampa. Se você fosse homem, você colocava hashtag Todos por Um, o que também foi legal, né? Você comprou a masculina ou a feminina. Como eu já tinha comprado a camiseta do lançamento, então eu tive que mandar colocar por fora. Mas a minha camisa tem a estampa Todas por Um, como patrocínio master. Eu achei isso muito legal por parte da Nike. Infelizmente durou uma semana essa campanha. Mas só pelo fato de ter existido essa campanha já é um ponto positivo. Se você for olhar, Nike, Adidas, elas não fazem nada pelos times femininos. A começar mesmo pela entrega dos uniformes, que sempre demorava. Eu encerro esse episódio com saudade do Corinthians, das finais que eu assisti, da Fazendinha, do futebol. Espero que você tenha gostado. E é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.